Os judeus chegaram à China em 600 d.C. Durante a dinastia Tang, os judeus eram muito ativos nas muitas cidades chinesas em que eles se locomoviam. Um dos testemunhos mais antigos datam do século VIII, encontrado na província de Kutan, que é um posto avançado do Império Chinês durante a famosa Rota da Seda. Muitos judeus dessa época eram comerciantes e homens de negócio que vinham à China em suas viagens entre o Oriente e o Ocidente, sem nenhuma intenção de permanecer na China permanentemente. A única exceção à regra era a comunidade de Kaifeng, uma província antiga da China localizada às margens do Rio Amarelo. Acredita-se que o grupo original de judeus que veio para essa região era composto por 70 clãs judaicos, em meados do século XI, o que totalizava umas 500 pessoas. Em 1163, foi construída a sinagoga de Ohel Rachel, que veio a ser reconstruída por muitas vezes durante os séculos, até finalmente ser destruída em meados do século XIX. Foi durante a dinastia Ming que o judaísmo de Kaifeng atingiu seu auge, totalizando um total de 5.000 pessoas. Embora a influência da cultura chinesa fosse muito forte, as tradições judaicas foram mantidas e seguidas à risca. Grande parte das histórias e da vida judaica de Kaifeng foi registrada em 3 monumentos que se situam hoje em dia no pátio da sinagoga, que foram erguidos no ano de 1489, 1512 e 1663, para passar assim às gerações posteriores. Porém, durante a Revolução Comunista na China, muitos judeus tiveram que emigrar da China ou parar de praticar a sua religião, pois as religiões foram proibidas pelo governo comunista. Dentre as poucas aliotes feitas pela comunidade chinesa, a que mais se destaca é a da comunidade de Harbin, que foi criada em meados de 1898 e recebeu muitos judeus provenientes da Rússia, onde sua população judaica chegou a 25.000. Porém, muitos desses membros fizeram aliá nos anos 30, e depois as comunidades pararam de existir. Além disso, atualmente, Israel vem recebendo várias pequenas aliotes de judeus chineses que são direcionados para morar em kibbutzim. A seguir, traremos a vocês informações sobre as maiores comunidades judaicas na China. Xangai é uma das mais importantes comunidades judaicas na China, pois este foi o local em que muitos judeus vieram de muitos lugares diferentes. No início, os judeus vieram da Índia e do Iraque em busca de rotas comerciais e posteriormente da Rússia e Alemanha, fugindo das perseguições provenientes da Segunda Guerra. No fim desta, em Xangai já havia cerca de 24.000 judeus. Na já citada anteriormente comunidade de Kaifeng, atualmente existem cerca de apenas 100 descendentes judeus, que reivindicam a sua identidade judaica, como se pode reconhecer pelos seus sobrenomes sino-judaicos. Atualmente, a cultura judaica está muito dispersa e muito relacionada com a cultura chinesa do local. Um extrovertido descendente de judeu de Kaifeng é o senhor Moshe Zhang Xinwang, que leva turistas judeus para reconhecerem os principais locais da comunidade. A comunidade judaica de Pequim começou a ser formada através da política de portas abertas de Deng Xiaoping em 1979. A maioria de seus imigrantes eram judeus estadunidenses que vinham em busca de estudos na área de jornalismo, comércio e diplomacia e para concluir os seus estudos acadêmicos. Em 1980, a comunidade de Pequim promoveu seu primeiro Seder. Nos anos 90, a comunidade aumentou ao ponto de se tornar uma região cosmopolita. Outros marcos importantes foram em 1996, onde a comunidade realizou o seu primeiro Bar Mitzvah, e em 1997, onde foi realizado o seu primeiro Brit Milá. Para falar um pouco sobre personalidades judaicas importantes que passaram pela China, é importante citar os 2 casos de Michael Blumenthal e de Shaun Eisenberg, judeus que vieram fugidos da Alemanha em 1938 para Xangai, o único lugar que não exigia um visto de entrada. Posteriormente, Michael Blumenthal se tornou um secretário do Tesouro dos Estados Unidos e o Sr. Eisenman fundou e dirigiu o conglomerado Eisenbach em Israel. Depois de um período de crise instaurado pelo regime comunista na China que proibiu os judeus de praticarem a sua religião, muito tempo depois, após 60 anos, foi realizado o primeiro casamento judaico na sinagoga de Ohel Harahel em 2008 na cidade de Xangai. A outra sinagoga da região foi transformada em um museu judaico, que representa o ressurgimento da comunidade judaica chinesa, que hoje já conta com cerca de 3.000 habitantes. A comunidade judaica do Marrocos acolhe atualmente 5.000 pessoas, sendo a maior parte delas, cerca de 2.000 pessoas, está em Casablanca. O Marrocos é o único país árabe que tem feito esforços para revivar sua herança judaica. É o único país do mundo árabe que tem um museu judaico.
No Brasil, cerca de 450 famílias descendentes de judeus marroquinos vivem em Belém e outras 150 famílias em Manaus, inclusive o atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O David Guetta é um exemplo de judeu marroquino, famoso. Os judeus no Marrocos existem desde a destruição do Segundo Templo, por volta de 70 a.C. Por volta do século IV e século III, começou uma perseguição em massa com os judeus do Marrocos. E isso foi o início, lá no início do cristianismo, foi o início de um longo período de perseguição aos judeus marroquinos. Em 630 d.C., floresce o islamismo. Essa religião, por volta de 630 d.C., nasce o islamismo, que muda o cenário da religião em todo o mundo. Depois que o islamismo começa a ter um forte domínio na região, se agrava as perseguições novamente dos judeus do Marrocos. Quando os judeus da Espanha e Portugal começaram a ser perseguidos, eles migraram da Península Ibérica para o Marrocos. Com o início do imperialismo, em 1839, o Marrocos vira uma colônia francesa, que se estabelece até a Segunda Guerra, quando Hitler toma a França e reflete diretamente no Marrocos. Mesmo com o fim da Segunda Guerra, as perseguições e hostilidades continuaram. Em 1955-56 foi o pico, quando vários judeus, em massa, foram fazer aliar em Israel. Em 1956, o Marrocos se torna independente. Porém, as coisas não mudam. As práticas sionistas se tornaram ilegais lá. Por isso, muitos judeus do Marrocos migraram para vários países como França, Israel e até mesmo vieram parar aqui no Brasil. E a comunidade judaica no Marrocos se vê reduzida mais uma vez como no início. Continua. A comunidade de judeus do Marrocos fazem parte da etnia que denominamos judeus Mizrahim. Os judeus Mizrahim, por muito tempo, e ainda permanecem marginalizados dentro da sociedade israelense, devido principalmente à política de Kuritur, difundida por um dos governos de Israel, que buscava fundir todas as etnias de judeus dentro de só um estereótipo, o judeu branco e sabra. E justamente pelos judeus Mizrahim não se enquadrarem nessa definição, eles acabaram marginalizados na sociedade. O que acontece como forma de resistência é a criação do grupo Panteras Negras, que são judeus Mizrahim lutando pelos seus direitos dentro da sociedade israelense. A cultura Mizrahi é bem diferente da cultura sefaradi e da cultura ashkenazi, com a qual nós temos mais contato. A operação mais famosa marroquina de Aliot foi a Operação Yahim. Boa noite. No JC de hoje falaremos sobre judeus na Etiópia. Como são, onde vivem, qual é a sua história. Mas para isso, estamos diretamente de Israel com Jorge Luiz. Alô, Jorjão, está me ouvindo? Isso mesmo, Milton. Então estou aqui nesse frio de menos 10 graus em Haifa para falar mais um pouquinho da história desse povo estupendo para vocês. Vamos nessa? Fique à vontade então, meu querido. Conte-me mais um pouco. O Brasil está te ouvindo, hein? Então, Milton, é o seguinte. Os judeus na Etiópia, grupo que se autodenomina como Beta Israel, vem seguindo os preceitos da Torá desde os tempos mais antigos, de maneira um tanto desprendida. Acredita-se que eles faziam parte de uma das 10 tribos perdidas, e seus ancestrais remontariam ao rei Salomão e à rainha de Sabá. E apenas em 1975 foram reconhecidos pelo Estado de Israel como descendentes das tribos perdidas. É isso mesmo.
Mas, principalmente a instabilidade política do país, atualmente, especialmente a grande fome de 1984 e 1985, obrigou aos judeus etíopes o exílio de sua terra natal. Depois, com a ajuda do serviço Mossad e da CIA, que organizaram um transporte aéreo apelidado de Operação Moisés, permitiu a evacuação de 7.700 etíopes. Mas, infelizmente, alguns adoeceram na viagem e muitos voltaram para a Etiópia. Famílias acabaram separadas. Nossa, Jorgeão, que triste. Conte-me mais. Sim, Milton. A maior operação do tipo só aconteceu em maio de 91, durante uma brutal guerra civil na Etiópia. Nela, 14.200 etíopes foram transportados de avião para Jerusalém, pelas Forças de Defesa de Israel. A medida, idealizada e organizada pelo então embaixador de Israel na Etiópia, durou 25 horas. Isso mesmo. Foi conhecida ela como Operação Salomão. Nela, 35 aviões militares e civis fizeram 41 voos. Isso mesmo. Meu Deus. Estou realmente abismado com essa história. É uma superação, não é? Pois então, e atualmente, como estão os judeus etíopes? Bom, então vamos falar de dias atuais, né? Hoje, aproximadamente 90% da população de judeus etíopes vive em Israel, e a comunidade reúne cerca de 130.500 pessoas. Porém, destes, mais de 50 mil nasceram no país, filhos de pais imigrantes. Porém, infelizmente, vítimas de racismo, muitos são excluídos do processo de integração da sociedade. Então, por hoje é só, Milton. Fica aí contigo. Realmente, ser negro e judeu atualmente deve ser muito complicado. Ainda mais com esse mundo tão preconceituoso, não é? Mas enfim, é isso. Fiquem com as próximas notícias no Jornal da Manhã. Uma boa noite.